Bom dia, pessoal. Caroline aqui da empresa Dinamize. Hoje a gente está com uma convidada especial aqui, que é a Aline Cerqueira, né? A Aline, ela é publicitária, né? Empreendedora, consultora de marketing, aí tem um currículo aí de dar inveja. E o objetivo hoje dessa live, né, desse webinar, é trazer realmente o que é o cenário atual, né? Como que os pequenos empreendedores hoje vão se adequar ao digital, o pessoal que está vindo para o digital, como é que eles vão vender pelo digital, se é só WhatsApp, se é só Instagram, como é que eles se organizam nessa estratégia aí. Então, a Aline é especialista nessa parte aí de pequenos e médios empreendedores, né? E acredito que vamos ter um conteúdo aí excelente hoje. Obrigada novamente em nome da Dinamize, Aline, pela disponibilidade. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Bom dia, né, pessoal? Obrigada e obrigada, Caroline, a Mariana, né, da Dinamize, que me fizeram o convite. Fiquei muito feliz de ser reconhecida, né, de poder também levar o meu conhecimento para vocês que estão aí em busca de tentar entender esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, bom, eu trabalho com comunicação há 18 anos, né, de formação. Passei aí totalmente tradicional para o digital. Comecei a me inteirar do marketing digital mesmo em 2016. Eu até demorei para entrar nesse mundo. E aí comecei a estudar e ver como que a gente vai usar bem esse digital no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, assim. Então, assim, eu trouxe para vocês um movimento que eu comecei a fazer no início da pandemia, que é um movimento de adaptação dos negócios que são muito físicos, né? Que usavam uma ou outra plataforma digital de uma forma muito, digamos, caseira mesmo, né? Bem amadora, e se viram aí nesse momento de opa, agora o pessoal não sai de casa, ou por medo, ou estão isolados, né, devido a decretos, minhas vendas estão caindo, né, principalmente comércios locais e pequenas cidades, né, e se viram assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho de valorizar esse trabalho e inserir essas pessoas no mundo digital. Então, Carolina, eu não estou conseguindo liberar meu compartilhamento aqui. Isso, obrigada. Então, assim, a gente começa a se questionar, né? O que a gente vai fazer, né? Qual que é a fórmula correta de entrar no mundo digital? Não tem uma fórmula correta, né, gente? O digital, o bom dele é que ele permite que a gente teste, né? Que a gente faça testes e avalie o que é o ideal. Mas é importante conhecer esse mundo digital. Mas antes de conhecer o mundo digital, a gente tem que conhecer o nosso negócio. A gente tem que avaliar o cenário, o momento que a gente está vivendo, o momento que o nosso negócio está vivendo. Então, a gente já está aí há quase 3 meses, né, que começou esse processo de isolamento, né, de quarentena. Muita gente já está se adaptando, está estudando. Você conversa com as pessoas hoje e a mesma pessoa que você conversou 3 meses atrás, ela já tem uma outra noção do que é necessário fazer, mas como fazer, né? E aí, eu vou até passar aqui, porque isso aqui é só uma introdução que eu já fiz para vocês. Vamos falar assim, esse comportamento agora, né? Como fazer para acompanhar o comportamento do consumidor, né? Como que está agora? A gente vive um novo normal, né? O mundo está ao contrário, como diz a Cássia Eller, né? Só que agora todo mundo reparou, né, gente? Então, assim, a internet tornou-se os meios mais efetivos para manter contato com amigos e familiares. E como isso virou uma forma muito evidente na vida das pessoas, elas estão também mudando seus hábitos de compra, né? Elas estão aprendendo a trabalhar em home office, elas estão aprendendo a administrar melhor o seu tempo para executar as atividades da casa com as atividades de trabalho, estão com as crianças em casa, né, tendo que fazer aulas online. Então, mudou muito e mudou tudo, né? E, assim, para quem ainda não estava inserido no digital, foi muito brusco.
E é o que acontece. As pessoas tendem a priorizar certos momentos, né? E com essa turbulência toda, os negócios muitas vezes ficaram para trás. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que refletir e pensar assim, agora o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Como está o meu negócio nesse momento? E vem o desafio, né? O que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar a minha empresa neste momento de pandemia. Então, vamos direto ao ponto, né? O que a gente tem que fazer? Gente, a gente tem que ter, antes de tudo, atitude positiva. A gente não pode ter medo do digital. A gente não pode ter medo da concorrência. A gente tem que se inspirar e pensar, trabalhar, fazer um planejamento. Não pode se apavorar. A fase de apavorar já passou, sabe? E não é enfiar o pé pelas mãos e contratar todas as plataformas e querer estar em todas as plataformas digitais ao mesmo tempo. Você tem que avaliar o seu negócio, o seu momento, e entender onde está o seu público. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender onde está o público da gente. Se entender onde está seu público, aí você vai definir seu objetivo, sabe? Qual é o meu objetivo? É vender mais online, é melhorar o relacionamento com o meu cliente, é prospectar clientes fora da minha localidade, já que agora eu estou digital, é recuperar vendas perdidas. Então, assim, define seu objetivo, identifique as suas incertezas, sabe? O que eu não tenho certeza do que está acontecendo? O que o mundo está acontecendo aí que me gera tanta dúvida, né? Avalie o impacto do que está acontecendo dentro do seu negócio, né? Isso aqui são passos. Projete mudanças, né? E execute essas mudanças. E como que a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa, você tem que ter um propósito claro, tá bom? Identifique claramente o propósito da sua empresa e se as suas atitudes estão condizentes com esse propósito. Porque não adianta você falar que você tem um propósito X e você está tendo atitudes que não tem nada a ver com o seu propósito, né? Então, isso tem que ter muito claro para vocês. Diante do cenário, principalmente, tá? Vamos supor aqui, quem mexe com moda feminina. Qual que é o propósito de uma loja de moda feminina? É só vender roupa? Ou é vender alegria, vender autoestima através da roupa, né? Transferir isso para o seu público. Por quê? Nesse momento, principalmente no início da pandemia, as pessoas não queriam comprar roupa. Elas estavam tristes. Então, cabe a quem? Cabe a você, dono de loja de roupa feminina, no caso, levar esse estímulo de alegria, de autoestima para essa pessoa. Não necessariamente você vai fazer uma venda no primeiro momento, mas você vai mostrar para ela segurança, que você está ali, que na hora que ela precisar, ela vai contar com você, né? E aí gera isso a gente trabalha o quê? Um posicionamento. Você tem que se posicionar de acordo com o seu propósito e manter no meio digital o mesmo posicionamento que você adotava no meio físico e você continua adotando, né? E aí, depois que você faz isso tudo, você tem que analisar, gente. Desculpa, não é depois. O tempo inteiro você tem que estar sob análise, olhando para o seu negócio e para o redor dele. Ampliar o olhar para uma visão global e ser crítico. É importante a gente ser crítico e entender para fazer essa análise de cenário. A gente não pode ficar num termo que o meu professor de marketing na faculdade falava muito, eu aprendi com ele, achismo. A gente não pode ficar achando, eu acho que vai funcionar, eu acho que não vai funcionar. O único jeito de saber se vai funcionar é planejando e colocando em prática, analisando, avaliando o resultado e melhorando em cima dos resultados. Isso daí é a cultura que a gente usa muito hoje nas empresas digitais e nas startups, e que eu estou começando a implantar isso muito com as pequenas empresas, de entender que é importante planejar, agir, analisar e melhorar, tá? E aí, a melhor forma da gente trabalhar essas análises, que eu gosto muito de trabalhar, é uma ferramenta muito antiga mesmo, no mundo da administração e do marketing. E, assim, a gente trabalha muito a SWOT. O que é a matriz SWOT? No Brasil, chamada de FOFA, né? Que vem da abreviação dos termos que a gente avalia dentro dessa matriz, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
E é importante entender como é importante fazer análise do cenário para tomar uma decisão. Olha, chegou a crise, o coronavírus está aí, está tudo fechado, o meu negócio não está funcionando, as pessoas não estão indo, está aberto, mas tem horário reduzido, as pessoas têm que entrar, têm que ficar na fila, tem que ter um distanciamento tal, né? Eu tenho que comunicar com essas pessoas online, como que vai ser. Então, assim, entender que vocês têm que ter uma tomada de decisão, mas essa tomada de decisão não pode ser impulsiva, ela tem que ser analisada, tem que ser consciente, tá? Então, muitas vezes a solução está na nossa frente e a gente não enxerga, né? Ou a gente já pensou nela e não anotou, não planejou, não se organizou e não conseguiu colocar em ação. E outra coisa, gente, é natural do ser humano colocar as dificuldades, os desafios em primeiro plano e esquecer que tem ali grandes oportunidades que podem nos mover a mudar, a melhorar o nosso negócio, né? Então, o que é a matriz SWOT? Vou fazer uma apresentação aqui para vocês, né? Coloquei esse gráfico, inclusive, assim, peguei ele no Google, porque eu acho ele muito bem feito e claro de ser entendido. Então, aqui, olha, a gente avalia o nosso negócio de duas formas, tá? Baseado em fatores positivos e negativos e em fatores internos e externos. Então, como que a gente faz essa congruência aqui de informações? A gente trabalha com fatores positivos internos primeiro. Quais são esses fatores positivos internos? São as nossas forças, as forças das nossas empresas, né? Que a gente vai, por exemplo, como que a gente vai saber quais são as forças internas, que são os nossos fatores positivos? O que é aquilo que é controlável dentro do seu negócio? O que você consegue fazer lá dentro e que te torna mais forte, mais competitivo, mais concorrente, né? Que na verdade, a gente chama, quando a gente está falando de planejamento de marketing, de diferenciais. Então, é o seu time que é bem treinado, é o seu preço, é a qualidade do seu produto, é a sua capacidade de inovação da sua empresa. Então, são todas essas coisas que transformam vocês únicos e fortes. Por outro lado, não existe força se não tem fraqueza, porque nós vivemos em equilíbrio, né? Nós vivemos numa balança. E a gente tem que ter sempre uma força. Por exemplo, a gente pode ter uma força e 10 fraquezas. Mas a nossa força, ela tem que, na balança, ser mais pesada do que as 10 fraquezas juntas. E a gente não pode se ater à quantidade de fraquezas, mas a gente tem que se ater à qualidade da nossa força, para a gente neutralizar. Isso aqui eu estou falando de ambiente interno. O que pode ser a fraqueza de uma empresa? A mesma coisa que pode ser a força. Pode ser que meu preço não é tão competitivo, pode ser que o meu time não seja bem treinado, pode ser que a qualidade do meu produto não seja lá a melhor do mercado, pode ser a capacidade de inovação e uma série de outras coisas, gestão financeira, tudo isso pode ser forças ou fraquezas. E aí cabe a vocês avaliarem o que é o que está acontecendo nesse momento. Um parêntese, antes de eu continuar aqui com a SWOT, é o seguinte. SWOT, gente, não é para você fazer uma vez, não. SWOT, ela tem que ser feita constantemente nas empresas de vocês. No início, a gente tem mais dificuldade de fazer, a gente demora mais para pensar. Depois, ela torna-se uma coisa muito automática, muito fácil de ser feita. Mas é importante implementar isso nos seus processos de planejamento de toda a ação que vocês forem planejar, tá? Bom, falando de fatores externos. Então, aqui a gente tem os positivos externos. Quais oportunidades o que está acontecendo lá fora traz para o meu negócio? Quais oportunidades a pandemia, que parece ser uma ameaça, traz para o meu negócio? Peraí, eu já estou precisando digitalizar há muito tempo. E eu estava empurrando com a barriga. É uma oportunidade agora? E é uma oportunidade quase que obrigatória, porque se você não fizer isso agora, suas chances de retomada, a concorrência fazendo, você fica para trás, né? Então, assim, a Natália colocou, né? Muitos dos meus clientes de freelancer entraram na contramão e cortaram justamente a comunicação digital. E é isso mesmo, infelizmente, quem está fazendo isso
não está tendo essa consciência de que ele vai ser engolido, né? E ele vai ser engolido, gente. Eu não estou falando isso da boca para fora, não. É só ler e estudar um pouquinho que vocês vão... Que eles vão ver que se eles não se digitalizarem, eles não têm condição de andar para frente, né? Acompanhar o que está acontecendo. Então, aí pode ser uma oportunidade de vocês trabalharem e se entenderem, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, mas isso serve para todo o negócio de vocês, avaliando todo tipo de cenário. Aqui eu estou falando especificamente do momento que a gente está vivendo com a pandemia, que não é exclusiva nossa, ela é mundial, né? E a gente se espelhar aí, fatores externos, o que os outros locais estão fazendo, né? E também as ameaças. Quais são as ameaças também que esses fatores externos colocam dentro dos nossos negócios, né? E aí eu vou entrar para vocês aqui mais detalhadamente como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, primeiro, vocês têm que fazer o quê? Determinar seu objetivo, ver se está alinhado com o seu propósito, fazer uma sessão de brainstorming, ou seja, discutir tudo o que está acontecendo, o que tem força, o que tem fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, e aí especificar cada um dos 4, né, componentes, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, tá bom? E aí vocês vão preencher essa matriz e vão pensar o seguinte, por que é? Preencher a matriz, você preenche, e aí, o que eu faço com ela? Vocês vão pensar o seguinte, que tem forças que potencializam oportunidades. Então, quais são as minhas forças que potencializam as oportunidades que a gente está enxergando lá fora, no mundo lá fora? Quais são as minhas forças que vão combater as ameaças que estão lá fora? Tá? Quais são as minhas fraquezas que podem prejudicar as oportunidades? Peraí, eu não tenho uma boa gestão financeira. Então, será que eu vou conseguir me adaptar com esse mundo digital, que eu vou ter que usar algumas plataformas pagas, né? Quais fraquezas podem potencializar quais ameaças, né? Então, assim, que é quase a mesma coisa, né? Eu tô tão fraca que eu não consigo trabalhar com a oportunidade, é só a ameaça que está latente ali para mim. Isso é muito comum, gente, principalmente micro, pequenas empresas. Muito comum, que trabalha com orçamento apertadinho. Entrada e saída, entrada e saída. Se não é saída, saída para ter entrada depois e vai tendo débitos, né? E dívidas. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Usar seus pontos fortes a seu favor, tanto para reduzir as ameaças, quanto para aproveitar as oportunidades. Encare as fraquezas como gargalos na sua empresa que podem estar fazendo você perder dinheiro e oportunidades. Falou com o empresário, gente, é falar de dinheiro, né? Eu acho assim, o empresário ele não vive se não for para vender, né? O que move ali o negócio dele é a venda. Mas tem que entender o seguinte, onde que está a oportunidade e onde que está a ameaça? Qual é a construção do caminho que a gente vai fazer para isso reverter numa venda futura? Né? E aí já entram outros detalhes do marketing que não é o nosso objetivo aqui. Mas só dando uma pincelada, construam relacionamentos para que vocês potencializem vendas no futuro, tá? Diminua as fraquezas ao máximo para que elas não te destruam quando as ameaças surgirem. Use as forças para potencializar as oportunidades e enfrentar as ameaças. Por estar dentro do ambiente interno da sua empresa, as forças estão sob o seu controle, que é o que eu falei lá no início, né? E que elas podem ser ampliadas de forma estratégica, ou seja, suponha que dentro da empresa de vocês ou dos clientes de vocês tem um perfil com um potencial muito grande de, vamos pensar aqui, de relacionamento com o cliente, né? E tem isso, assim, um atendimento muito bom, um potencial muito grande de relacionamento. Minha internet caiu, gente, no meio. Tranquilo. Você quer compartilhar aqui novamente que eu já... Vou compartilhar, tive que habilitar aqui 4G e aí vamos embora. É assim, gente, é o mundo digital, né? Coisas que acontecem. Bom, mas então, onde que eu parei aqui, né? Eu estava falando de potencializar as nossas forças, né? Para aproveitar melhor as oportunidades e enfrentar as ameaças, né? Então, quando você faz isso aqui é autoconhecimento mesmo, né?
Quando vocês trabalham conhecendo melhor seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você consegue criar ações para ampliar essas oportunidades e blindar essas ameaças, né? Então, é bem focado nisso mesmo. Mas peraí, eu vou buscar essas informações onde? Da minha cabeça? Você falou lá no início que a gente não pode ficar pensando em achismo, né? Que a gente tem que ter um embasamento para conseguir pontuar isso. Como que é a melhor forma de fazer? Claro que o empresário, ele conhece bem a empresa dele, mas ele tem que se respaldar em informações reais mesmo. Então, bom, uma forma de fazer isso é utilizar o Canvas, que é um sistema que a gente trabalha de fazer proposta de valor, né? Trabalhar o benchmarking, que a gente vai buscar informações do que outras empresas estão fazendo, fazer pesquisas com os nossos clientes, pesquisar a concorrência, né? Pesquisar o que está acontecendo lá fora, se embasar em histórias reais de sucesso e de insucesso, né? Buscar retorno dos clientes, conversar com os clientes, estabelecer uma política de relacionamento com o cliente, participar de mentorias, fazer cursos da sua área. E hoje, gente, está lotado. Hoje vocês, inclusive, estão aqui, né, buscando um assunto relevante para o negócio de vocês. No online tem muita coisa, saibam filtrar isso, né? Então, vou falar aqui para vocês o que vocês têm que olhar quando for comparar com o concorrente, né? Primeiro, se for um negócio físico, é olhar a sua localização comparado com o concorrente, avaliar o que você tem de força e fraqueza em relação à localização. Preço, né, igual eu falei, nível de qualidade de atendimento, relacionamento, investimento inicial, reputação em nome da marca que você revende ou que você representa ou que seja a sua marca, os recursos financeiros, as habilidades de lidar com marketing, isso é muito importante, muito mesmo, gente, ainda mais agora. Qualificação de equipes, ritmo de crescimento, a gestão financeira, problemas operacionais, ciclo de vida do produto, que é uma outra matriz que a gente usa muito no marketing, concorrência estrangeira, né? Isso tem muito, né, gente? A gente vê aí muito AliExpress, né? A gente compra muito fora. Tinha uma época que a Amazon também, hoje ela já está no Brasil, mas a gente tem essa questão da financeira. Vou dar umas dicas para vocês aqui de que tipo de pergunta que vocês têm que fazer para descobrir como as forças e as fraquezas. Então, uma das perguntas é: como a qualidade do meu time pode ser uma vantagem ou desvantagem competitiva? Como a nossa competência em gestão e qualidade de líderes pode ser vantagem ou desvantagem? Como a nossa infraestrutura pode ser uma vantagem ou desvantagem? Falar da nossa tecnologia, o que tem, o que eu estou usando de tecnologia, o que eu entendo de tecnologia, os recursos que eu tenho para acessar essas tecnologias, né? Como a marca que eu represento, o que significa, o meu processo de posicionamento também, a estrutura de capital, né? Cadeia de suprimentos e a distribuição. De um resumo aqui, vocês têm que pensar nessas vertentes, porque aí vocês vão pensar, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem diante da concorrência, né? E aí a gente vai falar de oportunidades e ameaças, a gente pensa lá fora, né? Tem uma análise que chama PESTEL, que trata de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, que é o E ali no caso de environment, e legais. Então, o que a gente pensa? Que fatores políticos podem significar uma ameaça para o meu negócio. Né? Ainda mais agora, esse momento que a gente está vivendo. Tem ministro, não tem ministro, tem defensores, tem os haters da política atual, isso na política do governo, tanto no âmbito da União quanto dos nossos municípios, como que isso pode interferir, ser uma ameaça para ele, né? Quais fatores econômicos podem significar uma ameaça? Gente, é o alto do dólar, né? É uma questão da minha comunidade, do meu município. Como que isso pode significar uma ameaça? Que fatores sociais podem significar essa ameaça? Que também é importante, né? A questão aí da saúde, né? Que fatores tecnológicos podem significar essa ameaça?
Ou oportunidade também, né, gente? Estou falando ameaça aqui, mas também oportunidade. Que fatores ambientais podem significar ameaça ou oportunidade, né? O que tem aí no ambiente externo que pode significar um momento de oportunidade ou de ameaça para mim? E fatores legais também, gente, que tem mudanças nas legislações que podem sim interferir, né? Por exemplo, falando no nosso mundo digital aqui, e entrar em vigor a LGPD agora por causa da pandemia, não, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, e como que esse fator legal interfere muito na atenção que a gente tem com a proteção de dados. Bom, falando para vocês aqui do ambiente interno, né? O ambiente interno, ele é controlado. A gente controla. Então, quando a gente vai fazer uma análise de cenário, a gente pensa, olha, eu estou aqui e eu posso controlar as coisas de dentro, né? Claro que tudo embasado, né, gente? Estou falando aqui de uma forma mais superficial para vocês, mas são resultados de estratégias de atuação definida internamente pelos próprios membros da empresa, pelo time, né? E durante a análise, quando for percebido um ponto forte interno, ele tem que ser ressaltado ao máximo. É o que eu falei para vocês. A força ela tem que estar sempre muito acima, muito. E quando for percebido pontos fracos, tem que ter força e agir para controlar ou minimizar esse efeito desse ponto fraco. Porque senão a gente, eu sei que tá ruim, mas é assim mesmo. Eu sei que tá ruim, mas é assim mesmo. Daqui a pouco, o assim mesmo virou o fim da empresa, né? O ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. A gente não pode controlar se o vírus veio ou não veio, né? Não estava no nosso controle. Mas a gente tem que conhecer o que está acontecendo lá fora para minimizar os efeitos dentro do nosso negócio ou potencializar oportunidades que estavam na nossa cara e muitas vezes a gente não viu, ou que surgem, né? Novas oportunidades. Então, evitar ameaças nem sempre é possível, mas pode fazer um planejamento para enfrentar, né? Então, assim, e a combinação dos ambientes interno e externo e as variáveis, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, vai facilitar a análise do cenário e a tomada de decisões que sejam estratégicas, ou seja, que vão reverter num resultado positivo para os negócios de vocês. Então, quando a gente fala de tomada de decisões, a gente trabalha a SWOT para embasar essa tomada de decisão. A gente não pode pensar assim, decidir que eu vou agora ter um canal no YouTube, porque eu vou conversar com o meu público. Baseado em quê? Você sabe se seu público está no YouTube? Você sabe se eles vão ter facilidade de acessar? Você sabe? Você analisou a condição deles com a internet? Você analisou a realidade deles? Então, isso é muito importante, pensar nessa tomada de decisões, muito por isso que eu falei lá no início. Vocês têm que sempre preocupar com o objetivo de vocês, o posicionamento de vocês, o propósito e o público. Tem que analisar muito o público, tá? Então, o que a gente faz com a análise SWOT para tomada de decisões? Ela ajuda a reduzir riscos e permite alcançar os resultados satisfatórios, né? Reconhecimento do cenário mais profundo, compreender a sua posição em relação aos seus concorrentes, antecipar-se a movimentos vindos do ambiente externo. Por exemplo, olha, lá na Itália, na França, na China, tudo começou antes, né? A gente está vivendo agora o que a Itália viveu há 2 meses atrás. Então, o que a Itália fez e está fazendo para reverter o cenário? O que eles fizeram que deu certo ou deu errado? E a gente vai replicar aqui, adaptando a nossa realidade, né? E quando você faz isso, você começa a ter alternativas de ação. Você consegue direcionar como que você vai agir, tá bom? E aí eu vou falar para vocês algumas estratégias que a gente pode trabalhar baseado lá naqueles campos que estão na análise SWOT. Então, a gente tem um tipo de estratégia que chama estratégia ofensiva, que a gente vai trabalhar com forças e oportunidades. Então, a gente vai potencializar a probabilidade de uma oportunidade tornar-se mais real por meio do uso de uma ou mais forças, que devem exercer influência direta na oportunidade em questão que foi identificada lá durante a análise, né? E é onde o quê? Justamente onde as chances estão da oportunidade acontecer estão mais potencializadas mesmo. Então, é unir força com oportunidade e traçar uma estratégia mais ofensiva mesmo, baseado no que você tem de mais forte ali e a oportunidade que está assim latente e você precisa agir em cima dela.
A outra estratégia é a estratégia de conforto, que é forças com ameaças, né? Planejar para evitar problema, né? Ou seja, força contra força, né? Porque eu tô contra a minha força, ela tem que estar muito bem estruturada para que a fraqueza não fique tão forte quanto ela. Por isso que a gente fala força contra força. Na verdade, é força contra ameaça, mas isso aqui é só para vocês entenderem que a ameaça ela não pode ser mais forte que a força, tá? A partir do que se tem no ambiente interno, diminui o que vem de fora. Então, a gente está aqui, ó, trabalhando no ambiente interno. As minhas forças têm que suprimir as minhas fraquezas. Outro tipo de estratégia é a estratégia de reforço, que é fraqueza contra oportunidade, ou seja, uma questão do ambiente interno brigando com uma oportunidade que vem do ambiente externo. Então, o planejamento desse cruzamento tem como objetivo avaliar os pontos negativos da empresa que podem diminuir as chances de uma grande oportunidade acontecer. Nós estamos aí, é digital, vamos implantar um sistema de e-commerce, por exemplo. Quais são as fraquezas internas que podem atrapalhar esse e-commerce? Pessoas para operar, habilidade tecnológica, recursos financeiros, e como que isso pode ser trabalhado para que essa oportunidade não seja deixada de lado por causa das fraquezas. E é ter a estratégia para suprimir essas fraquezas. É contratando externo, é fazendo um caixa separado para isso, é avaliando o momento, e por aí vai. E a estratégia de defesa, que é fraquezas e ameaças. Aqui, gente, é a situação mais crítica e muitas vezes é a situação que a gente mais encontra, né? Porque eu tenho fraquezas e eu só enxergo as ameaças, eu não consigo ver que tem uma oportunidade aí. Então, o importante é minimizar as perdas causadas pelas fraquezas e pelas ameaças externas. O planejamento deve pairar sobre a possibilidade de uma fraqueza potencializar uma ameaça, a fim de impedir que isso aconteça. Então, aqui são algumas formas de vocês perceberem que vocês têm que cruzar aqueles 4 itens da SWOT para conseguir analisar o cenário, planejar as ações para fazer a tomada de decisão e depois planejar as ações que vão ser executadas, tá bom? E aí a gente parte para o plano de ação, né? É o momento de criar soluções específicas para neutralizar ou reduzir o impacto das ameaças e potencializar oportunidades. Aqui, gente, é a concretização da gestão de crise, porque hoje todas as empresas estão passando por uma gestão de crise, né? Todo mundo está tendo que se remodelar, se reinventar, se adaptar, né? Eu falo que agora é o momento da gente trabalhar empatia e resiliência, né? E o importante é que você registre seu plano de ação para você não perder. Porque muitas vezes, eu fiz uma SWOT aqui da minha cabeça, eu tive uma ideia tal, eu vou agir, depois esquece, acontecem outras coisas, e aí é importante priorizar também, tá bom? Bom, plano de ação, gente, o ideal é que todo mundo já tivesse ele pronto, né? Mas muita gente não tem, isso é a realidade. Então, você não precisa fazer tudo correndo agora, mas é importante você correr contra o tempo, aproveitar aí que os tempos, o período que as empresas estão abertas está menor e tirar um tempo, faz uma administração do tempo para isso. Agora é uma etapa essencial para vocês fazerem essa gestão de crise, então, assim, não fiquem justificando, eu não tenho tempo, eu não posso, terceiriza o cuidado do filho com a avó, com a vizinha, sabe, se reinventa, arruma um jeito de fazer isso, porque isso é para salvar os negócios de vocês, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? Para vocês driblarem essa crise e conseguirem alavancar os negócios de vocês. Rever seu modelo de negócio, tá? Olha, meu modelo de negócio é totalmente físico, eu preciso migrar para o digital. Como que eu vou trabalhar isso? É de forma híbrida, né? Eu vou migrar totalmente, vou fazer uma transição. Pesquise antes, né, gente? Claro, a gente está falando de análise de cenários aqui, porque vocês têm que pesquisar. Atualize seu plano de negócio. Depois que você rever seu modelo de negócio, que você pesquisar sobre ele, sobre recursos, né? Você vai atualizar seu plano de negócios, porque tudo mudou. Se insira no mundo digital, não tenha medo de inovar e reinventar. Quero falar muito aqui com vocês sobre essa questão de se inserir no mundo digital, que se inserir no mundo digital não é simplesmente ter um WhatsApp e ter um Instagram.
É você pensar de forma estrategicamente digital. Por quê? Entender onde estão as pessoas, qual é o alcance, como que eu chego nessas pessoas, a linguagem que eu vou trabalhar e as formas que eu vou chegar no digital. Então, por exemplo, a gente está falando aqui num webinar da Dinamize. Gente, e-mail é uma ferramenta muito importante. Eu não vivo sem acessar e-mail, sabe? Eu acho assim, a gente tem que saber onde que a gente vai, com quem a gente conversa. Públicos corporativos utilizam muito e-mail e muito LinkedIn. Muito difícil você encontrar um gestor de uma grande empresa navegando no Instagram. A não ser que seja uma coisa muito focada ali no negócio dele, que precise muito do Instagram, né? Públicos que estão no Instagram, que são mais públicos visuais, de moda, maquiagem, fotografia, né? O varejo em si está usando muito por causa das lojinhas. Eles têm que ter uma comunicação oficial. E, assim, gente, 90% dos meus clientes, para não falar 99%, não usam o e-mail para ter uma comunicação oficial. E, legalmente, ele tem o registro, né? Tanto ele quanto o WhatsApp agora, vocês estão vendo aí nesse burburinho que está acontecendo aí no nosso Ministério da Justiça, né? Que o WhatsApp que está sendo fonte mesmo de investigação, mas assim, a gente tem que ter canais oficiais, e o e-mail é um excelente canal oficial, reconhecido legalmente, né? Não sou advogada não, mas eu sei que a gente tem que trabalhar isso, e assim, otimizar as ferramentas para o uso correto dela. Mas ninguém lê e-mail, ninguém gosta de ler. Gente, e-mail não é uma carta, um textão. Existem as linguagens e as técnicas de copywriting para isso, e como você vai conversar com o seu público, tá? Então, assim, na verdade, o que eu queria falar para vocês aqui era sobre como que você tem que analisar o que está acontecendo agora, como um ponto de partida para quem não faz isso ainda, começar a fazer, né? Porque, assim, a gente precisa mudar. A mudança está aí, está batendo na porta. Quem não mudou tem que mudar, está querendo mudar, procura mudar. E o que eu queria falar para vocês de análise de cenário é isso, sabe? Se vocês forem lá no Google e pesquisar sobre análise de cenários e matriz SWOT, vai ter muita informação para vocês, muita coisa boa. Então, assim, vocês podem usar uma matriz tão simples e ter tanta riqueza nela, mas façam isso, gente, de forma consciente e coerente, sabe? Não façam por fazer. Tenham coerência no que vocês estão fazendo, porque, assim, e consciência, tá? Avaliem mesmo, seja frio e seja crítico, né? Resumindo, é isso. Caroline, corri aqui, né, para dar tempo para tudo. Não, foi ótimo, foi ótimo. Mesmo com o corte, a gente conseguiu ficar aqui no horário, né? Bom, eu acho que como dúvida aí que fica tô entrando no digital, como é que eu descubro quais são os melhores canais para atingir o meu público-alvo, né? Quais são os melhores canais? Como é que a gente descobre quais são os melhores canais aí para atingir o nosso público-alvo, né? Você disse que vou pro YouTube, mas será que o meu público-alvo está no YouTube, né? Será que vale o investimento? Até porque nesse momento aí de crise, né, de pandemia, toda essa quarentena aí deve ter afetado a maior parte dos negócios, né? Então a verba está realmente limitada ou quase zero, né? Então como é que a gente vai acertar qual é o melhor canal que a gente vai investir? Olha, primeiro é o que eu falei lá desde o início, né, gente? Estudar, entender o que cada canal oferece. E canais tem muitos. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, tem TikTok, tem YouTube, tem... Nossa, já perdi aqui, né? E assim, e aí o canal, se você entender o seu público, faz uma SWOT do público. Quando você for fazer a análise de cenário, pense no objetivo dela. Lembra que eu falei isso lá no início? Que a SWOT tem que ter um objetivo? Então, assim, meu objetivo é entender meu público, né? Então, faz isso pensando no seu público. Onde que ele está? Existe uma ferramenta específica para isso que chama mapa de empatia.
que é a gente se colocar no lugar do público e ver o que está acontecendo. E trabalhar pesquisa também. Então, por exemplo, tem dados, né? Por exemplo, dentro do LinkedIn tem dados de quem é o perfil que acessa e usa aquela rede. Dentro do Instagram também, quando você vai lá e vê o público, né? Dentro do Facebook também. Por exemplo, isso é um dado que eu estava achando que era e fui pesquisar e ele se concretizou na minha pesquisa. O Facebook, no início da pandemia, ele era 60 mais. E os 60 mais não usavam tanto o Instagram. E o Facebook, ele tem a possibilidade de criar comunidades e grupos que o Instagram não tem. Ah, gente, tem o Pinterest também, estava esquecendo dele. Aí, o que aconteceu? O Facebook começou a fazer uma campanha, não sei se vocês viram na TV, mostrando que o Facebook está aí para todo mundo. Até porque quem manda no Instagram e no WhatsApp é o Facebook, né? Então, aí o que acontece? Você tem que avaliar onde que seu público está. Porém, com a pandemia já mudou. Os 60 mais já estão no Instagram. Eles já estão usando essa ferramenta. A faixa etária que usava TikTok era só jovens e crianças. Os pais estão usando muito o TikTok com os filhos para fazer entretenimento. O YouTube é usado por todo mundo. Porque é uma fonte, é uma TV, né, gente? É uma TV que a gente controla, a gente assiste o que a gente quer, né, na hora que a gente quer. Então, assim, vocês têm que pesquisar e entender quem é seu público. Define seu público. Você sabe quem é seu público? Agora começa a conversar com eles. Sabe? Se você tem uma dificuldade de fazer isso por si, conversa com eles. Olha, o que você faz durante seu dia? Onde você... O que você está fazendo agora nesse período de pandemia? Eu tenho uma cliente de uma loja de roupa aqui em Itabira, né, gente? Estou no interior de Minas, na cidade chamada Itabira, não falei para vocês. E eu tenho uma cliente aqui que ela falou que começou a ligar para as clientes dela, falou assim, ai, tô desanimada, tô aqui, assistindo televisão, fico de pijama o dia inteiro, passo o dia inteiro vendo receita no YouTube. Aí ela, minha cliente fica no YouTube. Entenderam? Aí ela começou a perceber. Aí a outra falou assim, não, eu gosto de ficar no Instagram aqui, que eu gosto de ver as fotos que o povo sai postando. Eu gosto de ficar vendo tutorial de maquiagem. Eu gosto. E aí o hábito da gente mudou também, né? Então, assim, eu gosto de consumir conteúdo, eu gosto de ir para o LinkedIn, porque ela tem relatórios mais oficiais, de fontes mais certas. E tem gente que fica na fake news o dia inteiro no WhatsApp, compartilhando mensagem. Então, é importante vocês conversarem com o público de vocês, principalmente quando a gente está falando de pequenos negócios, porque existe essa proximidade maior entre o dono da empresa e o público. Então, assim, tem que estar antenado, né, gente? Vocês têm que estar pesquisando, vocês não vão descobrir isso do nada, não vai chegar uma cartilha pronta para vocês. Comportamento muda, nós somos seres humanos, né? Então, o comportamento da gente muda, a gente amadurece. Então, assim, as faixas da nossa vida, as etapas que a gente está, elas mudam. Então, assim, é isso, assim, o resumo para vocês dessa forma. Deu para ajudar, Carolina? Deu para ajudar, sim. Para quem é pequeno negócio e está se inserindo, eu acho que é ideal fazer essa pesquisa, né? Consultar os próprios clientes para entender o perfil, né? Pega os perfis melhores, de melhores clientes que vão ser pessoas similares a elas que vocês querem atrair, né? A buyer persona, né? Então, pensar quem que eu quero atrair igual a eles, como eu encontro eles, qual o melhor canal ali para a gente entrar em contato. E até usar bastante as opções que o próprio Google traz, né? Se o Google Meu Negócio foi um dos itens, né? Uma das mídias que eu acho que são uma das mais importantes, porque hoje a gente não sabe qual negócio está aberto e qual não está, né? Então, se tu não tem, hoje, por exemplo, vou procurar um serviço, vou procurar uma loja. Primeira coisa, digita no Google ali, vai aparecer se ela está aberta ou se ela não está aberta, né? Se ela foi afetada aí pelo fechamento ou não, né? Muitas regiões estão com aquela abertura ali personalizada, né? Tá mudando quais são os serviços que vão estar abertos ou não, mas acaba acontecendo isso. A gente comum ali buscar um serviço, buscar uma empresa. Aí não aparece se ele está funcionando ou não, né, no Google Meu Negócio. Aí você tenta ligar, não consegue contato, né? Então, acho que essa comunicação vai ser essencial, mesmo que
que o seu negócio esteja sendo afetado ali e não está funcionando nesse momento, se você perde a comunicação total, vai ser muito mais difícil depois você continuar o relacionamento, né? Exatamente. E Porque assim, mesmo... pode falar. Porque mesmo que porque mesmo que você não consiga vender, que ela não consiga ir até a tua loja naquele momento, tem outras formas aí de vocês manterem a comunicação, de saber se está tudo bem, né? De realmente mostrar aí que o relacionamento ainda entre a empresa e o cliente ainda existe, né? Que a empresa está viva, né? Que ela vai, quando tiver normalizado, vai ser o primeiro que vai ser avisado ali que, ó, já pode vir na loja, já pode voltar ao contato, né? Mas eu acho que essa interromper o contato ali, até teve um comentário ali que falou que a primeira coisa que parou, né? A Natália comentou que a primeira coisa que as empresas, que os clientes dela fizeram foi cortar ali o digital. Então, que era o canal ali que a gente não poderia perder, né? Isso, e é importante falar isso, porque, por exemplo, o Google Meu Negócio, gente, é de graça. Ele mesmo cadastra, né? Muitas vezes já está lá automático, e aí a gente tem ele ali e não atualiza, né? Tem lugar que está com um monte de informação, e dentro do próprio Google Meu Negócio tem um subsite. Para quem ainda não tem o site, ele pode usar isso a favor dele. E aí você pode alterar lá o horário de funcionamento, contato de telefone ou de WhatsApp para chamar. Então, assim, é questão de pesquisar mesmo. Tem uma pergunta aqui. Para empresas de serviço com clientela de escritório, o que você sugere para manter até a normalização? É esse contato, é relacionamento, é investir no relacionamento, tudo online, usar a plataforma de videoconferência que a gente está usando aqui. E eu vou falar uma coisa para você, é Clarice, né? Não existe normalização, gente. A gente está vivendo um novo normal. Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente vai ter que se adaptar muito. Por exemplo, meu marido tem uma startup que trabalham 100 pessoas só em um escritório, com aquelas mesas conjuntas, né? Que trabalha com 6 pessoas na mesma mesa, super interagido e tal. E aí, o que acontece? Eles estão tendo que se adaptar a esse novo modelo de distanciamento, alguns fazem trabalho remoto, e é uma normalidade que não vai voltar ao que era antes. Por quê? Porque a gente não tem vacina, né? A gente não tem uma situação que a gente sabe quando que vai voltar. Então, se vocês não se adaptarem agora e pensar assim, olha, esse modelo... E, gente, e a quantidade de mudança positiva... Eu mesma fechei meu escritório, vim trabalhar em casa, não vou voltar para o meu escritório físico. Eu vou alugar salas em cowork para fazer reunião presencial quando precisar. Porque eu fiz a minha análise de cenário e pensei, olha, é muito mais vantajoso para mim, em questões financeiras e administração do meu tempo, trabalhar em home office. Então, é questão assim de otimização mesmo das coisas. E o que eu sugiro, Clarice, é que vocês mantenham, faz essa análise, né? Analisa o comportamento do seu cliente, não se atenham às fraquezas, potencializem essas forças e busquem essa oportunidade de continuar tendo esse atendimento para o seu cliente como se fosse presencial. Eu sou business coach também, eu fazia muito trabalho de atendimento a empresas em loco, dentro das empresas. Com isso, eu comecei a trabalhar todos os atendimentos online. Gente, melhorou a produtividade dos meus coaches, melhorou os resultados deles, né, melhoraram. Por quê? Porque eles estão com dedicação de tempo. Se eu estou dentro da empresa, toda hora um chama, toda hora vai resolver um problema, né? Aí tem uma outra prioridade. E quando ele está ali focado naquele horário digital comigo, ele sabe que eu não vou ficar à disposição dele mais do que uma hora, né? Do que o tempo determinado. Então, são adaptações que a gente faz que a gente só tem ganhos, né? Eu acredito nisso. Exatamente, eu acho que reinventar. É hora de se reinventar e eu acho que quem não fizer isso nesse momento, quando puder reabrir os negócios, né? Quando parcialmente, aqui já alguns locais aqui no Rio Grande do Sul já estão abrindo também, mas por mais que estejam abertos, por exemplo, aqui abriram os shoppings. Eu não fui, mas já comentaram que está vazio,
porque as pessoas têm medo, né? Não é o negócio só estar aberto que vai fazer todo mundo magicamente ir para os negócios, né? Ir para os comércios e tudo mais. Então, como é que a gente vai se readequar nisso, né? Vai dar preferência para compra online, vai dar preferência aí para uma compra por WhatsApp, por loja virtual, né? Então, quando a gente pensa em venda online, né? Até a gente teve uma live umas 2 semanas atrás, que tem uma diferença bem importante entre venda online e a venda aí estruturada dentro de um e-commerce e tudo mais, porque uma venda online no WhatsApp, você vai depender necessariamente de alguém te respondendo, né, naquele momento que a pessoa quer ser atendida, né. Uma loja ali estando pronta com os produtos, a venda acontece de forma automática, né, então é toda essa estruturação que o pessoal vai ter que, quem ainda não foi, vai ter que correr, porque não vai voltar ao normal. Foi bom você citar esse exemplo. Ontem eu estava conversando com uma cliente que ela está se estruturando para colocar e-commerce já tem 2 anos, e por ser loja pequena no interior, tem aquela questão de logística e de sistema, né? De bater a retirada do produto de loja com a retirada de produto que está para o e-commerce, porque eles não têm também estoque suficiente para manter um estoque para o online e um estoque para a loja física. Essa é a realidade de muitos empreendedores. E aí, com isso de vender online, a gente está estudando algumas plataformas de aplicativos para colocar no negócio dela. E aí ela falou, nossa, eu não vou poder colocar isso agora porque o meu sistema não tem integração com nenhuma dessas lojas. Tá muito lindo que eu tenho integração com o catálogo do Facebook, do Instagram, consigo montar um catálogo no WhatsApp, consigo fazer toda uma automação de e-mail para conversar com o meu cliente, mas o meu sistema não permite. E por que ela percebeu isso? Porque eu falei, antes de você olhar qualquer coisa, verifique o seu sistema. Vamos fazer a análise de cenário interna? Qual é a fraqueza que você tem? É o sistema dela. E aí ela precisa migrar de sistema, fazer uma migração de sistema não é simples, né? De tem tudo o financeiro, a contabilidade, o estoque, todo ali. Então, ela está fazendo essa migração para entrar no e-commerce. Enquanto isso, o que ela faz? Para entrar na loja virtual, né? Na verdade. Enquanto isso, o que ela faz? Continua fazendo na munheca a venda pelo WhatsApp, perdendo algumas vendas para fora, porque tem que fazer uma forma diferente de entrega, mas está tentando se atualizar. Então, é isso. Colocou um plano de ação, né? Ela fez análise de cenário, fez um plano de ação, identificou onde está a ameaça dela, que é uma fraqueza dela, na verdade, para ela não perder essa oportunidade. Só para citar um exemplo aqui prático para vocês verem que ela está se organizando para isso. E ela tem um plano de ação paralelo para minimizar essa fraqueza para conseguir continuar atendendo o público dela que não pode ir na loja. Mas ela tava já com esse pensamento da loja virtual há 2 anos, né? Isso. Então eu acho que isso é bem importante, quem conseguir se reinventar mais rapidamente nesse momento é quem vai conseguir superar mais facilmente, né? Que vai conseguir se manter vivo, né? Se manter ativo é quem. Um pensamento que estava há 2 anos, que já sabia dessa fraqueza do sistema e que esperou chegar a pandemia e falou, nossa, se eu já tivesse feito isso há 2 anos, quando a gente começou a consultoria, eu agora estaria preparada. Então, ela está correndo contra o tempo. Mas agora muda as prioridades, né? É bom, porque aí a pessoa começa a ver, peraí, eu posso fazer e eu vou fazer, né? E é a hora de tirar a bunda do sofá e agir, né? Exatamente, mas isso vai ser um problema bem grande para quem realmente parou totalmente, né? Como foi o exemplo ali que a participante comentou, que parou toda a comunicação digital. O que vai ser dessas empresas? O que você acha que vai acontecer com elas aí quando começarem a reabrir parcialmente aí os negócios? Essa empresa que parou totalmente a comunicação digital, ela vai ficar concorrente, sei, assim, né? Bom, aí é a minha percepção, né? Não sei falar para vocês se está certo ou errado. Mas quem para a comunicação digital é porque está com outros problemas que não sejam a pandemia. Já veio com problema de antes e agora potencializou o problema, né? Então, assim, a comunicação digital, gente, é a comunicação mais barata que existe. Por mais que a gente tenha que contratar algumas ferramentas, não tem nada que se compara. Você gasta ali 1 mês de outdoor
você paga um mix inteiro de plataformas digitais para você trabalhar. Então, assim, e com uma abrangência que nem compara com a mídia tradicional, né? Claro que a gente tem que pensar no mix de mídia e do público também, onde o público está, mas a comunicação digital, ela não é só a plataforma de e-mail, né, da automação de e-mail que a gente trabalha, e o bom é que a Dinamize tem, né, a possibilidade da gente trabalhar só com disparo, para quem não pode ainda ter uma verba de trabalhar com automação completa, né? Então, assim, você tem aí uma forma de trabalhar com o WhatsApp Business, com uma forma de trabalhar seu Instagram, potencializar recursos internos mesmo, de pessoas, para trabalhar essa comunicação com o suporte da agência para dar consultoria. Essa foi a minha forma de trabalhar que eu encontrei há quase 2 anos, porque eu vi isso, que as pessoas estão mais tecnológicas, estão tendo setores mais internos focados em tecnologia digital e comunicação interna. Então, eu foquei em consultoria para ajudar essas empresas a desenvolverem as estratégias e os planos de ações dentro das próprias empresas, com times de marketing lá dentro. Então, assim, vai depender muito do perfil desse cliente da Natália que cortou, para ela avaliar também. Faz a sua análise SWOT aí, Natália. Será que esse perfil de cliente é o perfil ideal para você continuar trabalhando? Né? Que saiu, às vezes ele já está com um problema lá e aí precisava cortar a verba de alguma coisa, né? Então, será que é uma pessoa que vai continuar no mercado ou vai entrar aí no ranking das empresas que vão fechar? Não é isso que a gente quer, mas infelizmente vai acontecer em alguns casos, né? Sim, exatamente. Bom, Aline, para encerrar aí, quais que são os teus contatos aí? Como é que o pessoal te encontra? Como é que a gente continua um contato com você? Olha, primeiro eu tenho um canal no YouTube que chama Eficaz Estratégia e Comunicação, tá? Lá dentro tem um programa que chama Negócios do Futuro, que a Mariana daqui da Dinamize, quando me convidou, ela viu o meu programa, que eu conversando com vários empresários, empreendedores, sobre esse momento da pandemia. Eu tenho meu Instagram, que é Aline_Cerqueira_Eficaz. O meu site é eficazcomunicação.com.br. Vocês querem que eu escreva aqui? Eu estou colocando aqui no comentário. Tá, joia. E tem também o meu WhatsApp, que eu trabalho conversando com as pessoas pelo WhatsApp, que é o DDD 31 99642 9202. Cortou um pouco, 99642 9202. O jeito mais fácil, sabe qual que é o jeito mais fácil, Caroline? linktree.com/eficaz comunicação. Tá certo aqui. Tem tudo lá. Que show. Que show. A Mariana ali recomendando o canal da Aline também no YouTube. A Mariana assistiu. Show, então. Bom, então, agradeço novamente, Aline, a tua disponibilidade. Foi bem legal. A gente, certamente, quem está tentando se reinventar nesse momento aí, agregou muito, né, com o teu webinar. O SWOT faz total sentido em todos os momentos, e reavaliar o público, né, reavaliar o comportamento do público também, né, porque a gente pode ter feito um mapeamento anterior à pandemia e o comportamento das pessoas agora mudaram, né, então acho que é o momento da gente fazer uma reavaliação aí nas nossas personas, reavaliar nosso mapa de empatia também, para realmente conseguir focar aí nos melhores canais e conseguir sair aí dessa crise da melhor forma possível. Bom, te agradeço em nome de toda a Dinamize, da Mari ali de BH também que te indicou. Obrigada novamente. Agradeço a todo mundo que participou e quem ficou com alguma dúvida aí, acha a Aline aí nos canais dela. Sigam ela também no canal aí do YouTube. E agradeço a todo mundo. Tenham todos uma ótima tarde aí. Muito obrigada, gente. Né? Eu vou aproveitar para fazer um convite, pode? Hoje eu vou estar numa live no meu Instagram,
falando sobre a loja do futuro, às 19h30. Então, não percam não, porque é um assunto muito interessante que a gente vai falar lá. Perfeito. Obrigada, Então, o Instagram viu? da Aline underline Cerqueira, né? Isso, Underline eficaz. Então, isso. achem ela ali e acompanhem a live. Qual é o horário mesmo? 19h30 hoje. 19h30. Show. Vou acompanhar também. A loja do futuro. Obrigada, Caroline. Obrigada, Mariana. Obrigada, Dinamize. E sucesso para nós todos, né? Não se esqueçam de avaliar sempre os cenários para tomar as decisões melhores para os negócios de vocês. Isso serve para a nossa vida também. Show. Obrigada, Aline. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.